Meus irmãos, bom dia. Que o Senhor Jesus abençoe suas vidas grandemente, não só hoje, mas todos os dias. Eu gostaria de compartilhar com os amados uma passagem que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versos 13 e 14. Diz assim o evangelista: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versos 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, observamos nas palavras de Jesus a ênfase do ser. Ainda em Mateus 5,48, ele falou sobre a importância do ser quanto o sermão da montanha. Assim declarou: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. O verbo conjugado no presente do imperativo tem o objetivo de reforçar a necessidade de se valorizar o ser. Assim, Jesus exortou a multidão: Sede vós, pois, perfeitos, ou seja, o servo de Deus deve ser perfeito, hoje, amanhã e sempre. Se você, por acaso, procura um modelo ou um padrão de vida para imitar, leia o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aqui, o apóstolo falou do ser e não do ter. Para quem deseja ser como filho amado, deve praticar este conselho, meu irmão, escrito em Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ainda em 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, é dito: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Neste versículo, o cristão é exposto a praticar a santidade em toda a maneira de viver. Você está entendendo? E como se verifica, o apóstolo também faz uma apologia ao verbo ser, no presente do imperativo, emitindo uma ordem expressa. Ele diz assim: Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Veja o que Tiago disse no capítulo 1, do versículo 22 e 23. Vejamos. Diz assim a palavra: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Irmãos, nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra. Se a palavra ela penetra nos meus tímpanos, no meu ouvido, e eu, daqui a 10 minutos, já esqueci tudo o que entrou na minha mente através dos meus ouvidos, para nada vale. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas nós devemos colocá-la em prática. A palavra ela tem que estar em ação para poder ter uma reação. Enganando-vos, diz o versículo, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural.
O que esse apóstolo se referiu quando escreveu esse texto do ser? A Epístola dos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12, também enfatiza o ser. Reflita nestas palavras. Ele diz assim, Paulo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Muito embora, irmãos, o verbo ser não seja explícito no versículo acima, podemos observar Paulo falando sobre a importância de se valorizar o ser. Nas entrelinhas, ele exorta a praticar o fruto do Espírito e agir conforme a palavra de Deus. Assim, pela inspiração do Espírito Santo, ele ratifica este mandamento de Deus: sede santos e amados de Deus, de entranhas, de misericórdias, de benignidade, humanidade, bondade, mansidão. Desta maneira, meu irmão, minha irmã, mais uma vez encontramos o apóstolo Paulo exortando a igreja a priorizar o ser e não o ter. Eu não vou à igreja para barganhar, eu não vou à igreja pensando em ganhar alguma coisa. Eu vou à igreja para louvar o meu Deus, glorificar o seu nome, exortar o seu nome, magnificar o seu nome, porque Ele é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é digno. Então, como devemos organizar o ser? Devemos guardar esta verdade, amados. Se você não organizar o seu ser, e quando eu falo do ser, estou referindo-me ao homem interior, nunca poderá aprender a lidar com o ter. Se você não se conhecer por dentro, o seu interior, você nunca saberá lidar com aquilo que vier para as suas mãos. Você vai perder. O que pretendemos dizer com isso é que, antes de tudo, primeiro é preciso organizar o ser. O coração cheio de amargura, meu irmão, vingança, ódio, não está preparado para ter nada. Nada. Eu já disse em outros sermões, em outras pregações, que um coração que guarda desejos negativos só traz prejuízo para esse indivíduo que está usando o seu coração como depósito de lixo, desculpe o termo. Traz amargura, traz discórdia dentro de suas casas, traz enfermidades gravíssimas. Eu já citei aqui até o câncer, porque pessoas que não conseguem se livrar desses sentimentos negativos. Por essa razão, temos visto muitos ricos disparando um revólver contra a própria cabeça.
e outros fazendo uso de medicamentos para poder dormir, pois embora eles tenham muito dinheiro, mas eles não sabem lidar com o que eles têm. Terem muito dinheiro, o interior do seu ser permanece desorganizado. Você está entendendo a importância de ser antes de ter? Enquanto o ser estiver desorganizado, o homem não saberá aproveitar o ter. Desculpa. Então, comece agora a organizar-se, tirando do coração a amargura, a inveja, a malignidade, a maldade, a malícia, o ódio, o rancor, desejo de vingança. Eu já falei em outras ocasiões, aquele que te fez mal está seguindo a vida dele, nem lembra mais de você. Quem está sofrendo é você, que está guardando dentro do seu coração sentimentos que só estão te prejudicando, até mesmo de receber as bênçãos divinas. E isso inclui a salvação. Como uma pessoa tem a pretensão de se dizer, eu sou salva, mantendo vivo dentro do seu coração sentimentos? No céu não entra pessoas que guardam em seus corações sentimentos negativos. Deus não aprova isso. Então, torno a repetir, enquanto o ser estiver desorganizado, o homem não saberá aproveitar o ter. Então comece agora, irmão, a se organizar, tirando do coração toda essa amargura, toda essa coisa ruim. Organize-se, ponha a casa em ordem, abandone os hábitos do velho homem e renove o espírito, a fim de que você não possa ter. Reflita em Efésios, capítulo 4, versos 22 ao 25. Diz assim o apóstolo, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e nos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça de santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Jesus falou em Mateus 5, capítulo 15, versos 18 e 19, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Neste versículo, meu amado, minha amada, Jesus defende a necessidade de organizar o ser, comparando o nosso interior a um depósito de onde tem origens os maus pensamentos que contaminam o homem. O ter não contamina ninguém. Ninguém é contaminado pelo ter, pois os objetos, o dinheiro, as causas em si, não têm poder para fazer nada. O que faz é o meu ser. Não são as coisas inanimadas, como o dinheiro, o carro, a casa, a mansão, a alta função na sua empresa, onde trabalha, os bens materiais que você disser, como eu vou administrar o meu ter, mas sim o seu ser.
O dinheiro e os bens materiais são inanimados. Perdão, é que a letra está muito pequenininha. Inanimados. Eles não dão gargalhadas, não fazem cara feia e nem podem dizer: eu vou me escolher aqui no seu bolso e sumir da sua conta bancária, pois me aborreço como o seu modo ganancioso de administrar as coisas. Apenas o carro faz barulho quando ligamos o motor, porém mesmo assim ele também é inanimado, não sente, não fala, não vê nada. Vez por outra eu costumo conjecturar esse assunto com a minha esposa Mary, quando eu caio com o carro em algum buraco e ouço bum. Então ela diz: Sérgio, pelo amor de Deus, você não viu esse buraco? Eu não vi o buraco. E eu respondo: coitado desse carro, vou mandá-lo para o hospital, pois ele deve estar sofrendo muitas dores. E continuo: ora, Mary, será que você não entende que isto aqui é uma lata? Se quebrar, é só mandar para a oficina mecânica. E se continuar ruim, pode ser trocado por outro, pois carro é matéria, não sente nada. Não sente nada. Você está entendendo a importância de você ser e não de ter? Por esse motivo, volto a repetir: não é o objeto que diz o que você deve fazer, mas sim o meu ser. Portanto, é priorizando o ser que o homem aprende a administrar o ter. Reflita neste texto interessante em Provérbios, capítulo 11, do versículo 24 ao 25. Está escrito: algumas há que espalham e ainda se lhes acrescentam mais, e outras que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa enganadora, e o que regar também será regado. Salomão disse neste versículo que primeiro temos de aprender a ser para depois ter. Sendo assim, precisamos aprender a ser generosos, se quisermos receber as bênçãos de Deus para as nossas vidas e praticarmos o fruto do Espírito, conforme mencionado em Gálatas 5, 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tenho por costume falar sempre que minhas mensagens, que ter sem ser é desastre. Se para ter vitória, portanto, siga este conselho do Mestre, pregando no Sermão da Montanha: porquanto tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, 12. Sobretudo, seja bom pai, seja boa mãe, bom filho, seja cristão verdadeiro, seja funcionário exemplar. Se for patrão, pratique a justiça, pagando os direitos de seus funcionários, pois todo homem precisa priorizar essas qualidades que acabamos de descrever. E assim, quando receber as bênçãos, saberá administrar o que tem.
exemplo bíblico de ser organizado. Observamos na vida de José, filho de Jacó, um exemplo clássico de ser organizado, mesmo vendido como escravo e sujeitando-se a muitas humilhações no Egito, ele não deixou de amar dessa forma. Conquistou a confiança da casa de Potifar. Preso injustamente, José acabou alcançando graça aos olhos do carcereiro, tendo a sua fama de bom conselheiro, chegando ao palácio de Faraó, e o desfecho dessa história bíblica, todos nós evangélicos já sabemos, conhecemos. Após contar o sonho do rei, o interpretá-lo tão sabiamente, José foi convidado a ocupar a função de governador do poderoso Império Egípcio. As palavras de Faraó estão registradas em Gênesis, capítulo 41, verso 38 ao 40. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sob a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Eu concluo dizendo: Deus fez prosperar a vida de José, elevando-o a uma posição de honra em toda a terra do Egito, porque durante os seus anos de humilhação naquela terra, ele manteve o seu ser organizado, não retribuindo o mal que recebera, não retribuindo o mal com o mal, muito pelo contrário. Todos nós precisamos, cada dia, organizar mais o nosso ser, como fez José, assim praticando a generosidade, o perdão, a misericórdia, o amor, a benignidade. Irmão, irmã, igreja do Senhor, aprenda primeiro a ser, pois como analisamos até aqui, quem não tem o ser organizado, também não saberá administrar o ter que vem em suas mãos. Amém? Que esta palavra edifique a sua vida, faça com que você aprenda a se organizar mais, a estar mais preparado para receber aquilo que vem do Senhor para as suas vidas. Às vezes não recebemos porque não estamos preparados. Temos que preparar primeiro o nosso interior. Como eu já falei, tem muitas pessoas que estão aí vivendo uma vida cheia de dificuldades, sabe? Sofrimento, homens ricos, milionários, mulheres famosas, mas que não tem Jesus em suas vidas, só pensam no agora, só pensam no que vem hoje, mas não meditam na palavra, não conhecem esse Deus maravilhoso, esse Deus que pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, esse Deus que é um Pai zeloso, que é um Pai que cuida dos seus filhos com tanto amor. Ele está sempre disposto, amado, a receber você, a ouvir a tua voz. Ele está sempre disposto a ter um relacionamento com você. E é se relacionando com esse Deus que nós passamos a nos conhecer melhor, o nosso interior. E Ele vai nos moldando, Ele vai nos preparando, sabe, para recebermos e para podermos administrar o ter que vem para as nossas mãos. Quantas pessoas aí se suicidando, sabe, adquirindo
enfermidades gravíssimas, porque guardam em seus corações sentimentos ruins contra familiares, contra amigos, parentes, filhos que odeiam seus pais, tios que odeiam seus sobrinhos, irmãos que odeiam seus irmãos, pessoas que conhecem a palavra, também estão nessa confusão toda. Nós precisamos nos debruçarmos mais na Bíblia, na palavra, e examinarmos mais, aprendermos mais, porque somente o Espírito Santo tem o poder de fazer com que o homem reconheça os seus erros, reconheça os seus pecados, para que você possa enterrar o velho homem e passar a viver uma vida nova diante do Senhor. Eu sou o presbítero Sérgio, eu estou na igreja evangélica Comunidade Vida, situada à Estrada Rodrigues Caldas, número 1221, aqui na Taquara, Jacarepaguá. Os nossos cultos são aos domingos pela manhã e às terças-feiras é culto de oração de 9 às 10h30. 9 às 10h30. E aos domingos, 9 horas, escola bíblica dominical, que vai até às 10 horas, 10h30, culto da palavra, com louvor e adoração. Se você também quiser me acompanhar, eu estou no YouTube, o meu canal é Pregações de Sérgio Elwasta. Te espero lá e te desejo um restinho de semana abençoado, tá? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E eu gostaria de orar por você, em nome de Jesus. Pai amado, querido Deus Todo-Poderoso, Deus de sabedoria, de poder, Criador dos céus, da terra, dos mares, de tudo que podemos contemplar. Senhor, eu te peço, como teu servo, como sacerdote, Senhor, da tua casa, o Senhor abençoe as nossas vidas, os nossos lares, nossos filhos, esposas, toda a nossa parentela, nossos irmãos em Cristo. Ó Senhor, mas que essa mensagem possa penetrar nos corações daqueles que, porventura, venham ter a oportunidade de assistir. Eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo tire todo tipo de sentimento ruim, negativo, aquilo que desagrada a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Eu peço que o Espírito Santo tire, liberte essas pessoas, para que elas possam viver uma vida melhor, para que elas possam saber administrar aquilo que Deus irá colocar nas mãos delas, para que elas possam se conhecer melhor, que essa palavra venha dar frutos, venha germinar e dar bons frutos em vossos corações. É o que eu oro a Deus, o que o Espírito Santo está colocando em meu coração nesta hora. Em nome de Jesus. Amém e amém.